Assim como eu estava falando, né, na gravação anterior, então nós temos o testemunho de Yahushua. Ele testemunha a nosso favor. Agora, e quanto aos demais? Porque a humanidade não é toda composta por filhos de Yahu que foram levados até Yahushua e eleitos. Então, quanto aos demais, sobrará o quê? A ira de Yahu. E essa ira será tão grande contra os mundanos que irão querer morrer e não poderão. Nós vemos em Apocalipse 9,6 o seguinte: e naqueles dias homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Ou seja, o Pai vai fazer com que eles sofram a tal ponto que eles vão querer morrer. Vão preferir a morte do que aquele sofrimento. E o Pai não vai permitir que eles morram, para que eles sofram antes de morrer, para que eles paguem pelo que eles fizeram ao povo de Yahu. E ainda Apocalipse 16:21 nós temos uma outra demonstração, né, do que vai acontecer com essas pessoas. Diz assim: e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Yahu por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então é aquilo que eu digo sempre. Tem gente que diz: não, mas quando o Mashiach chegar, será que as pessoas não vão se converter? Não, não vão. Vão blasfemar. Elas vão ficar iradas contra o Pai. Elas vão cair na real, elas vão saber, tanto que está escrito, né, que como um raio que atravessa o céu, assim será a vinda do Filho do Homem. Todo olho o verá. Esse todo olho verá significa que todo ser humano saberá que aquilo que ele negou ou creu está se realizando. Então, para quem negou a vida inteira, imagina. Ele sabe que ele não vai ter saída. Então, ele vai blasfemar contra o Pai, dizendo que o Pai, como hoje muitos ignorantes, né, que não têm o Espírito, blasfemam do Pai, dizendo que o Pai é assassino de criança, porque quando deu a terra prometida mandou matar todo mundo. É que eles não sabem a história, eles não sabem o porquê. Então, nesse momento, as pessoas vão blasfemar porque elas vão estar sofrendo e vão achar que estão sendo injustiçadas. Esse texto aqui, olha, mostra muito bem o tipo, né, de pessoas que vão estar nesse estado. Em Apocalipse 21:8, que nos diz assim: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21:8. Então, meus irmãos, observem isso e percebam de uma vez por todas. O número dos que serão justificados, remidos, já está posto no plano. Não existe isso de entrar mais um, o jeitinho brasileiro, ou, como as pessoas costumam ensinar, principalmente na cristandade, eu vou me converter. Isso não existe. Quando os discípulos perguntaram a Hamashia, quem pode então se salvar? Ele disse: ninguém. Ao homem é impossível, agora ao Pai tudo é possível. Esse número dos remidos, que vão constituir o povo de Ashuru, e que viverão
eternamente, né? Como nós vemos lá a partir do capítulo 21 de Apocalipse, já está posto, já existe um número. Quer ver? Em Apocalipse 6:9, do 9 ao 11, olha o que está escrito. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar os corpos dos que foram mortos por amor da palavra de Yahu e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse, olha, preste atenção, o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então existe um número X. E não tem como comprar um ingresso. Não tem como passar para alguém. Não tem como levar ninguém junto. Vamos imaginar agora, lembra que eu falei que eu ia falar sobre o hoje e ia depois falar sobre a antiguidade, né? Então vamos falar um pouquinho assim, de cabeça mesmo eu vou falar, tá? A vida de certos homens que têm suas histórias contadas na palavra de Yahu, né? E assim poderemos imaginar como será, e como já está sendo, né? Mas como será um futuro muito em breve para aqueles que realmente são servos, para aqueles que realmente aguardam no Pai. Vamos começar falando de Avraham, que foi o primeiro, vamos dizer assim, chamado para formar a nação Yashuru, o povo Kadosh, né, separado, santo, que o pai queria formar. Pensem, Avraham era um homem de posses, que vivia num lugar pagão. O pai o chamou para sair sem destino. Ele levou algumas coisas, levou pessoas, levou Ló, né, também, que era sobrinho, e foram sem titubear. Para onde? Foram indo até chegar em Canaã. Isso é um exemplo. Se você é chamado, realmente, com certeza o Pai vai guiar seus passos. E com certeza ele não vai ficar contente se você ficar todo dia perguntando: e agora vai acontecer o quê, Pai? Para onde que eu vou? O que eu vou? Sabe? Se você ficar questionando a vontade dele, se você ficar questionando o que lhe acontece. Observem, o pai prometeu, né, para Avraham que ele teria um filho. E que desse filho seguiria a semente dele, né, para formar a nação. A esposa de Avraham era estéril. E eles na velhice conceberam, quer dizer, ela concebeu, né, mas na verdade os dois tiveram um filho, Isaac. E quando ele já era um rapazinho, o pai vira e diz: pega Isaac, leva lá na montanha e sacrifica ele. Isaac pegou o material que precisava, madeira, tudo que precisava. Pegou Isaac, falou que ia fazer um sacrifício na montanha, que ele fosse junto com ele. Isaac ainda pergunta: e cadê o cordeiro? E ele diz: o pai vai nos dar o cordeiro. E já estava amarrando o filho, né, para pôr fogo.
Quando o pai diz, para, né? E aí no meio de uma sarça cheia de espinhos estava lá um cordeirinho. Foi um teste. Então por aí vocês têm uma ideia até onde chega a fé quando o Pai nos dá e até onde chega o Pai para testar um homem. Percebe? Isso não foi uma tentação, isso foi uma prova. David, um jovem que cuidava de ovelhas, pelo que conta na história, um jovem até meio fraco, o mais novo, né, dos irmãos, foi escolhido por Yahu para reinar Yashuru. Cometeu algum, né, somos humanos, mas sempre se arrependeu, sempre esteve com o pai, sempre questionou com o pai. As poucas vezes que ele fez por conta própria as coisas, viram no que deu. Ele adulterou, ele assassinou. Mas logo em seguida ele viu o erro. Mas mesmo assim o pai não permitiu que o filho, gerado por aquele adultério, vivesse. E a partir dali, a família dele toda se voltou uns contra os outros. Vocês conhecem a história. Mas ele foi fiel até o fim. Tanto ele é chamado o amigo de Yahu. Irmiarro, Jeremias, foi chamado quando era criança. Disse a Yahu, mas eu sou uma criança, o que eu vou falar? E Yahu disse, não tema e vá. E você vai aonde eu mandar e você vai dizer o que eu for te dizer. E você não vai temer, porque eu estou contigo. Ele passou super apertos a vida toda, até ser liberto por Nabucodonosor. Daniel, também um outro jovem, que foi parar em Babilônia, né, quando da invasão de Nabucodonosor, né, destruiu a cidade de Jerusalém, o templo, tudo. Viveu lá até a velhice e sempre sendo fiel a Yahu. Foi jogado dentro de uma jaula cheia de leões, porque não quis adorar a estátua do rei. Então nós vemos que aquele que é de Yahu, de verdade, não tem nada a ver com esses efeminados de hoje que se dizem cristãos. São pessoas que creem em Yahu e praticam o que ele diz. Não são rebeldes contra a palavra. E tem mais. Não são rebeldes porque sentem deleite ao praticar o que o Pai pede. Elias. Imagina. Não precisa nem falar nada, né? Num certo momento na vida dele, ele saiu correndo, entrou numa caverna e falou, estou fora, não faço mais nada. E aí o pai veio e disse, vai, ainda falta. Será que a vida de Eliarro foi uma maravilha? Sim, a vida dele deve ter sido maravilhosa, porque ele encarou sozinho tudo o que ele tinha que fazer. Sozinho, modo de dizer, né? Porque o pai o levava. Mas eu digo, ele nunca ficou preocupado em quantos ele estava. Inclusive tem passagem, né, sobre David, né, que ele ia com o exército para atacar uma cidade, e o pai avisava ele para não se assustar com o barulho dos cavalos que estavam à frente, porque eram os anjos deles que estavam indo na frente para guerrear primeiro. E Yahushua,
Sabe o que é você saber o que você vai viver e sendo que o final da sua vida é ser preso, apanhar pra caramba, ser pendurado no madeiro para morrer, ser perseguido o tempo todo pela ganância dos homens, pelo entendimento que o Pai não deu aos homens, foi traído, e quantas outras coisas, né? Tanto que hoje ele está à destra do Pai, né? Aguardando o momento para vir, para participar da ressurreição dos mortos, fazer com que eles voltem à vida, transformar aqueles que estiverem vivos, e junto com esses, atacar aqueles que destruíram Jerusalém. São 200 milhões de soldados, diz a palavra, na guerra do Armagedon. Shaul, Paulo, quem ler a história dele sabe, tudo bem que colocaram palavras na boca dele, mas não mudaram a vida dele. Não quer dizer que as cartas de Shaul são todas falsas. Não, não é nada disso, muito pelo contrário. As cartas de Shaul, quando são entendidas pelo espírito de Yahu, elas dizem muita verdade. E aquele foi um homem abnegado que entregou sua própria vida para servir a Yahu. Apanhou, quase morreu, naufragou, foi picado por cobra. Enfim, passou não sei quanto tempo preso em Roma e ainda foi decapitado. E claro, muitos e muitos outros, né, que se eu fosse falar eu ia ficar aqui um mês falando, né? Então, meus irmãos, é por isso que Ramachia diz uma coisa, né? Que naquele dia muitos, mas muitos mesmo, irão correr para ele e ele vai dizer: eu não vos conheço. Esse é o recado de hoje. Eu espero que tenha sido bem claro. Desejo a todos um fim de semana de paz. Peço que orem por mim e por minha esposa, para que o Pai nos mostre o que fazer agora, porque eu não faço nada se o Pai não me mostrar. E como diz Shaul, né? Por que não podemos sofrer o dano? Shalom, meus irmãos, um ótimo final de tarde. Eu vou agora renderizar tudo isso e depois colocar no ar. Que a paz de Yahushua HaMashiach esteja sobre ti, sobre os seus. Shalom, shalom. Fui, beijo na testa e no coração.